Olá, sejam bem-vindos a mais um desafio da AES Academy em casa. Hoje trago-vos uma receita típica portuguesa, bifanas. As bifanas foram criadas na zona de Vendas Novas, depois passaram para o Porto. Há várias versões. Nós vamos ensinar uma à moda da nossa casa. Para começarmos a nossa receita, vamos picar 4 cebolas e 2 cabeças de alho. Então já temos a nossa cebola e o nosso alho picado grosseiramente. Vamos colocar 2 colheres de sopa de banha. Colocarmos uma temperatura média-alta. A primeira coisa a introduzirmos vai ser o alho, portanto, primeiro o alho vai alourar e de seguida vamos introduzir a cebola picada. Quando a banha já estiver derretida, colocamos o alho picado e vamos deixar alourar. Então vamos deixar alourar a cebola. Entretanto, vamos colocar 5 folhas de louro, já previamente lavadas. Eu vou colocar uma malagueta partida ao meio. Não vou tirar as sementes e só parto ao meio, que é para depois ser fácil de o retirar ou não. Porque esta primeira parte que estamos a fazer, depois vamos a triturar com a varinha mágica. Mesmo as folhas de louro, vamos-las retirar também. Portanto, vamos deixar começar a refogar a cebola. Então, as bifanas, vamos falar um bocadinho sobre o processo. Então, o alho, a cebola, as folhas de louro, a malagueta. De seguida vamos refrescar com um pouco de vinho branco. Vamos refrescar com o vinho branco e de seguida colocamos um tomate triturado. O tomate pode ser triturado, podemos fazer um tomate com cassier, portanto é um tomate cortado em cubos, sem pele e sem grainhas. Também podemos utilizar polpa de tomate. Então, na fase que a cebola já está refogada, vamos colocar uma colher de chá de cominhos e 2 colheres de sopa de pimentão doce. e vamos deixar
ganhar sabor. Já se sente cheirinho a cominho, para já é o cheiro mais intenso. E agora sim, vamos colocar 1 litro de tomate triturado. Eu vou já pôr um pouco de cerveja para lavar. Portanto, eu coloquei aqui mais ou menos 600 ml de cerveja. Responde mais ou menos a 2 latas de cerveja. Nesta fase, se quisermos já retirar o louro, já podemos retirar. Eu, como só coloquei uma malagueta grande, vou a deixar estar e vou triturar. As bifanas querem-se um pouco picantes. Vamos deixar então aquecer, que arrefeceu bastante agora a nossa calda. E temos já quase o nosso molho já quase completo. Agora, pimentas. Podemos usar pimenta preta, pimenta branca a gosto. Eu vou colocar no nosso molho um pouco de picante líquido também. Portanto, mais ou menos uma colher de chá de picante líquido. E depois retificamos o tempero com sal e pimenta. Então, nesta fase vamos introduzir o restante da cerveja. Vamos deixar dar mais uma fervura. Vamos aproveitar e começar a tirar as folhas de louro. Eu coloquei 5, portanto vou retirar 5. 3. 4. E uma teimosa. 5. Vou também introduzir uma colher de chá de mostarda. Coloquei mostarda de Dijon. E vou deixar levantar um pouco de fervura e vou triturar. Em que estamos a triturar, se quisermos colocar um pouco de água, podemos juntar para ser mais fácil. Então, nesta fase em que já temos o nosso molho já triturado, vou explicar então algumas técnicas, algumas dicas. Então, ainda não colocamos sal, portanto eu vou colocar já um bom punhado de sal e depois retifico o tempero. E vou colocar um pouco mais de mostarda, mais outra colher de mostarda. Então, é importante nós irmos retificando os temperos por 2 motivos. Neste caso eu vou colocar a carne, portanto as bifanas eu já as pedi assim no talho, portanto muito finas, extremamente finas. Portanto, eu pedi para congelarem um pouco a carne antes de cortarem e passarem ou com a faca muito fino ou numa máquina de cortar fiambre. Estão a ver? Portanto, isto é importante que a carne seja extremamente fina a cortar. Normalmente nós a cozinharmos, às vezes não temos, só colocar mais baixo, não temos muito tempo para temperar as carnes. Então, se eu tiver tempo para temperar a carne e já a tiver temperada meia hora, 1 hora antes,
ou mesmo do dia anterior, podemos nós colocar, temos que ter cuidado então com o tempero, com os excessos de sal. Neste caso eu temperei bem o molho, não é necessário temperarmos as carnes nesta fase. Então, nesta fase é bastante importante nós irmos colocando aos poucos a carne, ela está colada porque são extremamente finas, e vamos-la colocar em cru. Algumas receitas as pessoas colocam as febras mais grossas ou mesmo grelham as febras antes, portanto são grelhadas antes. Esta receita, a nossa receita, é com as febras bem finas e elas vão cozinhar no molho. Relembro que o tempero, a picante, é um pouco a gosto. Ainda vou colocar um pouco de pimentas moídas, mas podemos colocar uma pimenta cayenne, uma pimenta verde, um pouco a gosto. Nesta fase em que já colocamos as bifanas no nosso molho, eu vou colocar um pouco mais de água, que é para o molho ficar um pouco mais líquido. Vou mexer e retificar os temperos. Provar. Um pouco mais de sal. E um pouco de pimenta. Vamos abafar um pouco o tacho e vamos aguardar 10 minutos. Podemos ir mexendo para não queimar no fundo e deixar a uma temperatura média. Então, passado os 10 minutos, vamos mexer, vamos verificar se precisa um pouco mais de água ou não na nossa calda. Voltamos a provar e retificamos os temperos. Como podem verificar, a carne já está quase pronta. As bifanas podem ser acompanhadas com arroz, com massa, com um puré. Neste caso, nós vamos fazer umas sandes de bifanas com o molho a pingar no pão e, é claro, regamos com um pouco de mostarda, ou temperamos com um pouco de mostarda. Vamos então terminar as nossas bifanas. Como podemos ver, já temos a carne confeccionada. Continua ainda com bastante calda, que é bastante importante. Eu optei hoje por fazer em pão. Vamos colocar só aqui um pouco de mostarda a gosto. Um pouco de mostarda. Vamos deixar pingar um pouco da calda sobre a bifana, que é este molho fantástico. Aqui num guardanapo.
E vou desligar aqui, não tinha desligado. Este vou pôr sem mostarda, para ser diferente. Não sei como é que vocês preferem, portanto vou-vos dar à escolha. Bastante carninha, o molho a pingar, um pouco mais de carne. Aqui, assim está. As nossas bifanas fantásticas, uma para vocês e uma para mim. Bom apetite!